Saudade muitas. Saudade do neném, que era um amigo que mora na Itália. Saudade do meu filho adotivo que morreu, que nós moramos aqui juntos. Saudades dos amores que passaram. Saudade dos livros que eu não li, das bocas que eu não beijei, dos sonhos que eu não sonhei. Muitas saudades. E, sobretudo, uma saudade imensa do futuro, que eu não vou ver, mas que eu lembro de alguma coisa desse futuro. Não sei de onde. Você acha que o filho seria você? Se o seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? Você matava a aula. Olha, Taguatinga era um lugar cheio de barro quando chovia e de poeira quando o tempo era seco. Comi muita poeira, bebi muita lama da cidade. Era tudo barro, né? Onde a gente foi morar, só a nossa casa que era tudo verde. Mas o resto era tudo barro. Nos anos 80, havia uma efervescência muito grande aqui na cidade. Um punhado de pessoas se juntaram, e eu posso citar alguns nomes: o Zé Regino, o Chico Simões, o Nilson Rodrigues, o Cacá a Rose. E são tantas pessoas queridas que às vezes, né, a gente quer. E essas pessoas se juntaram e participavam de teatro aqui. E aí eu fiquei sabendo dessa efervescência e comecei a me interessar. Eu já fazia muitos trabalhos em satélites, mas eu não vivia nelas. Nós fazíamos uma semana de arte, era uma semana de 10 dias. Né? Na verdade, era uma semana de 10 dias e a gente culminava a semana de arte com a Faculta, que era um concerto ao ar livre, que pegava tudo, né? Desde música caipira até o rock mais avançado que tinha na época. Nós, muito jovens, né, tínhamos um impulso de fazer tudo o que até então era proibido, né, de nos revelarmos enquanto escritores, poetas, né, atores, cineastas, enfim. Havia um movimento cultural muito intenso, como se tivesse sido represado por muitos anos, né, toda uma verve criadora e criativa, e os anos 80 abrem isso, né, os anos 80 abrem assim, essa represa, então é um momento de muita atividade cultural, um momento muito rico. Como a gente, dos nossos suportes de publicação, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, a gente só tinha ideias. Primeiro eram os muros, né? Os muros brancos da classe média, onde a gente pichava os nossos poemas. Que não seria pichação, seria mais um tipo de grafite, né? E aí, o que a gente viu? Quando eu vi a Carleusa e o Miltinho com aqueles poemas mimeografados, e já um movimento no Brasil inteiro, Nicolas Bé já estava estourando, né? Sendo preso pelas suas publicações, a gente começou a fazer coisas mesmo, mimeografada, xerocada. Então a gente se encontrava na casa do Zé Carlos, a Ismo mesmo, era uma revista de tendência totalmente anarquista, né? E a gente se encontrava, a edição era na casa do Zé Carlos, o Doce Lato dos Ratos de Leites era um trabalho bem bonito também, porque essa galera sempre ia para os festivais, Pezão ia para Ouro Preto, então quando eles voltavam, traziam as ideias, né? Era tudo meio no lema punk, né? Faça você mesmo, mimeografado, um xeroca aqui, outro ali. Eu tive a felicidade de viver uma história dos grupos mais interessantes que rolou nessa cidade. Interessante porque tinha uma galera que se reunia, que se curtia, que se amava, né? E ao mesmo tempo era uma galera muito comprometida com a questão social. Era uma galera que há poucos sabem, mas o Grupo Teatro Retalhos, por exemplo, na época que o Areal era só um monte de casinhas na Invasão, o Grupo de Teatro Retalhos estava lá dentro.
fazendo espetáculos, fazendo apresentações para garantir o direito da moradia daquelas pessoas. Poucas pessoas sabem disso. Então a gente se organizava às vezes em função de um determinado movimento. Outras vezes a gente se organizava em função do espetáculo, né? Porque a gente tinha um espetáculo a fazer, então a gente tinha que se virar. E aí cada um ia se virando como podia mesmo, né? Assim, às vezes um dormia em casa do outro. A gente tinha um espaço que era quando o Chico Simões veio ingressar no trabalho. Aí ele dividia um espaço junto com a galera ali na QNL 2 e ficava mais ou menos fácil, porque o teatro era aqui, a gente fazia uma caminhada até a QNL, ele estava em casa e tal, então a gente cansou de fazer bate-papos, né, altamente produtivos, tomar nossas pingas com mel lá, assim, para pensar melhor, né. Vamos supor, o rola-pedra lá. O rola-pedra funcionava lá, aí ficava quem? Ficava vazio lá, a ilha da limpeza, aí já era o Grilo que estava trabalhando lá, o Grilo da Audilúnio do Som, né, o Grilo fodão, aí que tava, o Grilo cria lá, aprendeu as paradas do rola-pedra, a gente já ficava lá, aí os meninos já tinham uma bateria lá, e o Fernandes já sempre foi isso que ele é até hoje, sacou, com todo mundo, aberto, as paradas eram abertas, tudo a gente chegou lá, ensaiava e tal, aí isso já gerava o ensaio de uma banda, já facilitava e tudo mais. Então, porque não tinha estúdios mesmo, assim, né, velho? A gente foi... tinha poucos, assim, tudo mais. Aí... E a necessidade das bandas nasciam, né, velho? Eu acho que Taguatinga, dentre as outras cidades satélites, com certeza, assim, não tem como não dizer que era a única que se destacava, assim, em relação ao Gama, Planaltina, Sobradinho, assim. Porque a atividade aqui era muito grande, né? Era uma época assim que, tanto aqui como no plano, lógico, né? Que o pessoal ocupava os espaços vazios, né? Era uma época assim que deixa muita saudade, porque eles ocupavam geralmente, assim, literalmente os espaços. E que não tinha, quer dizer, os projetos que eu vejo que na época não era essa coisa mercenária, assim, de você fazer uma coisa para ganhar grana, né? Era assim mesmo, impulsão da juventude mesmo, essa procura, né, de arte, né, de poesia, cinema, cineclubes na época, tinha muitos aqui em Taguatinga, né? Eu lembro um show que a gente estava fazendo na Praça do DI em Taguatinga, pedindo eleições diretas. Aí tinha um refrão da música lá, eleições diretas, eleições. Aí eu vi alguém puxar o cabo do microfone e eu assim, ó, eleições diretas. Aí eu fui indo, né? Puxaram o cabo do microfone e não deixaram eu cantar o refrão, que era eleições diretas, né, cara? Então ali a gente viu a movimentação dos agentes da censura, né, dos agentes do DOI-CODE, da Polícia Federal mesmo, né, proibindo a manifestação, né? Naquela época a gente tinha estado de emergência, que assim, 10 horas da noite todo mundo tinha que estar em casa, não podia sair em grupos, né? E era o contrário, você imagina, a gente punk, pô, a gente saía, bebia todas e a polícia atrás, aquele esquema todo, só porque a gente queria manifestar livremente a nossa vontade de votar para presidente. Se bem que não é uma grande coisa mais, hoje em dia, né? A gente pegou dessa rapa, sacou? Essa rapa e essa crosta grossa, era uma crosta ainda, né, grossa, dessa parada, porque a gente era, porra, eu me lembro que, caralho, a gente, na EIT mesmo eu levei uma dura do viado... professor lá, velho, sabe, me pegou e eu sou o mais artista do grupo e tal, nego vem cá, tal. Me deu uma dissecada assim, o caralho, aconteceu comigo, foi o primeiro passo da tortura, deve ser isso, caralho, sabe? Porque o cara pegou e jogou e depois a gente ficou sabendo que o cara nem era um funcionário, tinha entrado pelos meios legais, entrou mesmo, fez indicação e desenvolveu um curso que nem era muito e dava, sabe? Essas coisas assim mesmo e tal, e o bicho me deu uma dura tão grande que a gente fez uns panfletos da UETA, que era União dos Estudantes de Taguatinga, uma parada assim que a gente fez, invadimos uma sala do colégio no domingo, e eu já fiz uma máscara de papel recortada com cartolina,
pisar outros panfletos pregando tudo, no outro dia cana pra gente, ó. Pô, rapidinho descobri. O ETA a gente já denominava o nome e tal. Pai, me deram uns 5, assim, saca? Então tinha essas coisas, nas nossas filmagens do retalho, nas nossas peças. Pô, o nego ia lá, ficava na cara dura, capturando a gente, filmando tudo, sacou? Sumiu foto do cabeça da exposição lá, fotos assim, mais fortes e tal. O nego, sabe, tinha esse. Isso era normal, nosso arquivo, né? Foda-se. Uma vez juntou os meninos todos. Isso eu falo pra vocês assim, com a coisa mais ingênua do meu coração. Era uma coisa assim, aumentou a passagem de ônibus, vamos fazer uma manifestação. Fomos pra praça pública, eu na frente, Praça do Relógio. E todo mundo me seguindo, e a gente contra isso, contra, meio sem substância, porque você não tem essa, né? Acho que é muito natural essa efervescência. E aí nós fomos pra praça do teatro, aqui pra Praça do Relógio. E lá tem um tipo coretinho, não sei se ainda tem. Era um coreto assim em cima, sabe? E eu subi e falei, cara, veio a polícia de choque. Você imagina o que é isso nas cabeças da gente? Então eles vinham daqueles com bomba de gás, com aqueles escudão assim. Isso foi pra gente, foi assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Pô, porque você não tem dimensão do que é a ditadura, né? Você não tem a dimensão do que pode acontecer com você. E então acho que foi uma coisa assim absurda. A gente não podia se manifestar mesmo, a escola era bastante repressora, era assim sabe, isso era muito, acho que a gente ainda tem resquício disso, né? Mas essa foi uma cena hilária que aconteceu, sabe? Polícia de choque, você tá brigando por causa do aumento da passagem, mas tudo era subversivo. A gente montava um espetáculo, tinha aquela figura do censor, até a Plebe Rude fez uma música. A censura. A censura. E aí toda vez que a gente montava um espetáculo, no Teatro da Praça, aí a gente tinha aquela sessão, todo mundo tenso, tá? Primeiro o tenso tinha que ir lá pra censura, ali perto da Polícia Federal, a gente levava o texto, depois o censor vinha assistir nosso ensaio, tipo um ensaio geral, né? A gente pegou isso. Pegamos, né? Nós pegamos. Eu até falei que nos bares, às vezes a gente tava assim, né? Chegava no Camburão, estacionava tudo, né? E dava o famoso baculejo. Né? Baculejo. Detalhe, e às vezes as pessoas eram presas. Por exemplo, uma vez eu fui preso porque estava com vários jornais do trabalho com os livros de pensadores de esquerda dentro da bolsa. Eu fui parar aqui na 12ª DP aqui. Eu me lembro do meu irmão vestindo roupa do exército para cantar na banda e a polícia militar cercando. Era uma coisa neurótica, né? Um medo, aquela velha história da nossa geração Coca-Cola. Os caras achavam que a gente não ia fazer nada, e a gente ia só viver de medo e se deram mal, né? Mas era uma época difícil para todo mundo. Mas também tinha resistência. A gente conseguia ter uma boa resistência de liberdade para escrever, tudo, mas pelo menos era até legal que você escrevia, né, sabotava, como a velha história do mundo, a gente sabotava com a arte, e sabotar com a arte é muito legal. Todo mundo que fazia movimento cultural, cena cultural, ia pro Bar do Careca. Tinha um lugar que era chamado Bar do Careca, né, que hoje é a cervejaria Caixa d'Água, que também foi fundamental, que foi um ponto onde a gente conseguiu, como é que eu poderia dizer assim, ampliar um pouco mais os horizontes, né? Que é onde se reunia assim, do bandido ao intelectual, né? Era um espaço democrático ao ponto dele aglomerar numa mesma hora, no mesmo espaço, várias pessoas de níveis diferentes, de uma forma até um certo ponto, claro, harmoniosa, né? Aí regida por uma matriarca, que era a mãe dele, né? Que nutria a gente ali de coxinhas, umas coxinhas maravilhosas, né? Ele regava com uma pinga com mel, né? Enfim, e ali a gente ia trocando ideia, né? Carecas era a nossa marca. Queria ver as pessoas, queria paquerar, queria não sei o que, era qualquer coisa que envolvesse as pessoas que estivessem ligadas a gente, era o Carecas, tinha que ser no Carecas. E era um lugar central, de fácil acesso e tal, então tudo rolava lá. Além de ajudar a construir a cena, a gente
tinha esse propósito. E a gente dava espaço, abria espaço, né, para que as pessoas pudessem, né, expor suas ideias, né, seus movimentos. Então, assim, foi uma coisa que contribuiu muito. Isso, claro, contando com toda a colaboração da classe artística, das pessoas, porque Taguatinga sempre teve esse problema de ter espaço. Inclusive hoje a gente também não tem espaço adequado para as atividades que são necessárias e que são importantes para as pessoas que estão fazendo música, fazendo teatro. Então a gente tem essa importância, né, junto com essa galera toda que está aí, né, e hoje com essa galera nova que está tocando em frente a esse projeto dessa cidade, que eu acho assim, muito importante, muito interessante, de uma diversidade cultural ampla e com boas cabeças. As pessoas faziam, cada um fazia o seu trabalho, ou tentava fazer suas coisas separadamente. Então, tinha o pessoal do teatro que ficava batalhando sozinho lá para o seu lugar. Tinha os artistas plásticos que ficavam batalhando para os seus lugares. Tinha gente que tentava cinema, Saraiva lá, Super 8, os poetas, mas cada um no seu canto, olhando para o seu próprio umbigo, sem se conversar. Então, a partir de 82, é que nós chamamos as pessoas. Vamos embora todo mundo conversar, vamos embora todo mundo trocar as experiências e vamos embora todo mundo se fazer um ajuntamento de pessoas interessadas nisso daí. A Faculta buscou aglutinar todas as manifestações artísticas da cidade, como o campo da música, com grande enfoque para a MPB, o rock, como a linguagem teatral fortemente veiculada, a dança, as artes visuais, com uma grande projeção para a pintura, o artesanato, a literatura, a mímica. Então, todas essas linguagens artísticas foram muito bem prestigiadas durante essa década de 80, dentro desse grande redemoinho cultural que foi a Faculta. As Semanas de Arte é um espaço precioso. A gente sabia sim. A gente sabia quando ela começava, a gente sabia quando ela terminava, mas não sabia o que acontecia de verdade dentro dela. Isso era muito bom, sabe? Tinha uma coisa meio uma organização desorganizada, uma coisa sabe, uma necessidade de você gerar, sabe, algo de serviço, um espaço de experimentação que era muito bom, e tinha público para ver. Caixa d'Água era maravilhoso, né, cara? A gente saía do Bar do Careca completamente, assim, todo mundo detonado, assim, né? Com poesia e álcool. E a gente subia, a gente escalava a Caixa d'Água e a gente ficava deitado, vendo o céu, vendo os aviões, pensando, fazendo plano, né? Como toda cidade, Taguatinga teve problemas seríssimos nos primeiros momentos, especialmente naquele setor mais emergencial que é a água. E aí a gente já pode entrar também numa certa querela sobre o maior símbolo da cidade, que era a velha caixa d'água. Ela foi construída, mas praticamente nunca serviu para seu propósito. Ela era o grande referencial da cidade, porque todas as pessoas que buscavam Taguatinga, quando entrava aqui, perguntavam, onde fica o endereço tal? E ele já estava diante da velha caixa d'água, ou então um pouquinho antes da entrada, que é ali no balão. A pessoa disse, olha, você segue até a caixa d'água, de lá você vai em frente, tantos metros, tantos quarteirões, ou à direita ou à esquerda, ou em frente, pronto. Era o grande símbolo de acesso aos endereços. Um dia, um babaca chamado Valmir Campelo, que era administrador aqui, aí ele mandou derrubar a caixa d'água. Aquele babacão mandou derrubar a caixa d'água. Aí nós começamos a brigar dentro da administração, naquele anfiteatro que tem lá. Briga daqui, briga dali e tal, mas tem que derrubar, porque tem que fazer um viaduto e não sei o que tem. Realmente
onde queria fazer o viaduto, mas podia ter feito o viaduto mais para lá um pouco ou mais para cá, para não derrubar a caixa d'água. Nossa, quando foi derrubar a caixa d'água, olha que coisa mais romântica, né? Fazer manifestação para não derrubar a caixa d'água. Imagina que não ia derrubar. Ali passava o trânsito, que cai, caixa d'água. Era o nosso símbolo, a nossa identidade. Mas era preciso fazer isso, porque era como onde a gente se identificava, entendeu? Era uma briga, a gente tinha que brigar pelas coisas. Tinha que brigar, sempre tá brigando, a gente precisava de fazer isso. Porque ela era o símbolo de Taguatinga. Aí então, final das contas, eu parti com um abaixo-assinado debaixo do braço. Eu rodava essa Taguatinga inteira, eu tenho ele até hoje, ele é a maior relíquia daqui, é esse abaixo-assinado. Tem aproximadamente umas 3.000 assinaturas, com endereço, telefone e tudo, contra a derrubada dessa caixa d'água. Lutamos até a hora da morte. Aí, por fim, decidiu, vai derrubar a caixa d'água, não tem jeito. Tanto é que eles começaram a demolir, primeiro eles começaram a demolir por cima. Então, abriram a tampa. Sendo que antes a gente ficava só na tampa, só na parte superior. Quando eles abriram isso aqui, aí à noite a gente subia, um grupo ficava no andar de baixo e outro no terraço, né? Aí dividiu os grupos, né? Aí fomos para lá. O Willon, que é do Jornal Satélite, e eu ficamos. Nós entramos até debaixo do cabo de aço. Um caminhão com um cabo de aço. Primeiro eles meteram a picareta bastante nas pernas dela. Ela tem 4 pernas. Bateram, até ficar só os ferros da estrutura. E aí amarraram um cabo de aço lá em cima e nós ainda sustentamos para não derrubar, mesmo ela com as pernas quebradas. Entramos, mas nós vimos que aquele cabo de aço ia matar a gente na hora que ela caísse, porque ele ia bater na nossa cabeça. Aí nós saímos e ela desmoronou-se. Acabou-se a caixa d'água. Taguatinga sempre foi uma cidade dormitório, onde as pessoas que tinham um certo poder aquisitivo não tinham interesse pela cultura, e sim pelo desenvolvimento econômico da cidade. Não tinha nada. Então a gente ia pra rua. E aí na rua a gente brincava, a gente pulava, a gente fazia teatro, a gente dançava, era dança na praça, era o teatro na praça, tudo era na praça. Em Taguatinga as pessoas andam juntas, como eu falo, quer dizer, apesar de todas as diferenças, as pessoas estão nos mesmos bares, no mesmo ônibus, na mesma estrada. Taguatinga, para mim, eu tenho um exemplo assim, eu uso muito essa imagem, é uma puta bem velha já, entendeu? Que todo mundo comeu, mas ninguém assume que comeu. Entendeu? Como é? Aí fica essa imagem que a gente vê dessa cidade, né? Que é uma cidade extremamente cheia, movimentada, mas eu tenho sempre um ar que ela é abandonada. Alguns curiosos que não estudaram, que não sabem porra nenhuma, olharam as garças voando lá embaixo e falaram, pô, Taguatinga. Taguatinga significa ave branca. Aí botaram ave branca em Taguatinga. Aí depois que eu fui me aprofundar a estudar, que Taguatinga não significa ave branca, significa barro branco. Tauatinga, argila amarela branca. Então é o nome que dá origem ao nome de Taguatinga. Pedra, ele abriu em abril de 84. Quando
na Filipeta, a primeira semana, teve Grupo Veredas, Circo Teatro Girassol, da Zete, aí teve Legião, Plebe, Capital, etc. Aí veio não, ainda não tinha o Detrito Federal. O Detrito foi uma das bandas que nasceu aqui dentro. A moçada do rock de Brasília, esse período era o período do grande boom do rock brasiliense. Década de 80, meados da década de 80, o Aborto Elétrico já tinha virado Legião Urbana, o Capital já era Capital mesmo, e as bandas já tocavam, mas Taguatinga não tinha essa cena ainda. Aí a cena do rock passou a ser aqui. Eu tenho uma lembrança muito boa do Rola Pedra. Sabe, quando de repente você não tem... Não existe um espaço físico que possa agregar todas as expressões, dança, arte, música. Aí de repente aparece um espaço extremamente alternativo, aberto para todos, né? E ali aconteceu de tudo, cara, aconteceu de tudo. O Fernandez, ele, além de trazer as bandas do plano, né, que sempre teve essa divisão, esse lance, essas panelas, banda do plano, banda de Taguatinga, pessoal da Plebe, pessoal do Capital, né, o Aborto Elétrico, também com bandas daqui, né, tinha o Clones, tinha os Cinco Generais também. Escola de Escândalo, foi Arte Elite Sofisticada, Arte no Escuro. Foi que a gente começou a trabalhar junto, fazer shows juntos. A coisa, na verdade, era meio punk, do it yourself mesmo, faça você mesmo, independente de onde você estava, independente do que você entendeu? Então você tinha alguns grupos que tinham determinada informação, e essa informação era repassada para outras pessoas, entendeu? Então, quando a gente pegava um disco do Clash, do Ramones, assim, esse disco virava 100 fitas cassete que eram passadas para todo mundo, né? Então imagina, uma banda de hardcore ensaiando em Taguatinga Centro ali, a barulheira, caralho, imagina o que... Só que você tava lá naquele estágio lá, você, pô... E eu era batera, né? Então por isso que minha mãe deixava ensaiar. Montava lá dentro de casa e metia o pau à tarde lá, entendeu? Porque a intenção da gente não era obter nada mais do que liberdade, do que ter a possibilidade de tocar rock and roll, de tocar punk rock, de tocar um som que as pessoas pudessem se identificar. Com o advento do Teatro Rola Pedra, isso favoreceu muito, não só a minha geração, como outras gerações também, ligadas à música jovem naquele momento. O Retalhos ele nasce a partir de uma oficina, né, ministrada por um grupo do Rio de Janeiro chamado H Papanatas, né, foi uma oficina patrocinada pela Secretaria de Cultura e pela Secretaria de Educação. Tinha um projeto chamado Projeto Plateia, que, ao meu ver, foi uma das grandes iniciativas dessa parceria Cultura e Educação. Para mim foi um dos grandes projetos e até então eu não conheço outro igual. Levava teatro, espetáculos de teatro, música, dança para as escolas, para dentro das escolas, né, de forma gratuita, né. E aí estava faltando grupos. E aí eles contrataram o H Papanatas para dar algumas oficinas em Brasília para formação de novos grupos que viessem abastecer o projeto de espetáculo. E aí no final de 80, né, início de 81, nós começamos a montagem do segundo espetáculo, que foi Marechal Boi de Carro, de Joaquim Cardoso. Por esse projeto, contratavam meninos da periferia para fazer, sabe? Era bonito, era legal, dava um status e dava um cachê ótimo, diga-se de passagem. E eles, quando contratavam o grupo fazia basicamente todas as satélites, né? Dava uma graninha que mantinha, né? Não a gente, mas mantinha o grupo, mantinha o mínimo, né? Que a gente tinha que fazer. A Thaís, minha professora, falou assim, velho, Dati tem um curso aí que você vai gostar muito e é uma semana que vocês vão passar lá no teatro e tal. Aí, cara, foi a
a salvação. Foi durante essa semana que nós fizemos esse curso. Mas foi tão legal que no decorrer do curso a gente fez uma montagem, e essa montagem a gente apresentou pra caramba. E o palhaço eu descobri dentro desse curso que eu fiz, porque tinha o Marcelo do Rio, que aplicou o curso pra gente, que ele fazia o palhaço palha, e era dentro de uma peça chamada Uma Pitada de Sorte, saca? Aí tinha o Gico, que eram dois palhaços meio mágicos, palhaços meio farsantes, assim, que eles não tinham, meio charlatões, assim, saca? Tanto que o mágico era Gico, porque não tinha sido completado o mágico todo, e o palha não era o palhaço, que faltava uma sílaba ainda do pai, então ele era só palha, né? Então, nasceu daí o palhaço. Eu descobri o palhaço, eu me identifiquei assim pra caramba, porque meus personagens que eu fiz também na peça do teatro caía pra esse lance do riso, sacou? Aí eu buraquei nessa do palhaço, aí eu fiquei com o palha muito tempo, fundamos o Mamulengo Presepada. Mas e quando eu assisti o Mamulengo, eu fiquei impressionado da possibilidade de uma pessoa só mover dezenas de bonecos, o público se divertir a valer, você poder viajar para onde você quer. Era tudo que eu sonhava na vida. Eu tenho independência para poder viajar. Mas quando eu vi o Mamulengo, eu disse, opa, é aqui mesmo. Aí subi logo em cima do palco e falei, pronto, o que é que eu faço? Onde é que eu entro aí nessa história? Né? Ele riu pra caramba. Falou, tu sabe cozinhar? Eu falei, é trivial. Ele falou, tá legal. Tu topa viajar pelo Nordeste? Eu digo, na hora, vamos embora. Aí pro Nordeste. E aí um dia, ele acordava, o Carlinho do Babau, ele acordava sempre 5 horas da manhã, começava a cantar muito alto e brincava com a gente. Brigadas revolucionárias, né, de pé, a luta é grande. Ele tinha um discurso bem de guerrilheiro, assim e tal, né? E aí um dia ele me acordou, quando tinha mais gente em casa, ele disse, hoje é o companheiro Chico Simões que vai fazer um prato aqui pra gente comer. E eu acordei de fazer prato, eu não sei fazer nada não, cara. Não, você um dia me disse que sabia fazer um tal de prato chamado trivial. Como é o trivial? Nós vamos providenciar aí os ingredientes para fazer esse trivial. Trivial é arroz com feijão. Então o companheiro vai fazer um arroz com feijão. E eu não sabia fazer nada, nem fritar ovo. Mas aí fui aprendendo também a fazer todas essas coisas. Então, fazer Mamulengo, sobretudo eu aprendi isso, assim, que o que a gente aprende com quem ensina é muito mais do que uma técnica, é muito mais do que fazer um boneco, ou mexer um boneco, ou contar uma história com esse boneco. A gente aprende uma maneira de ver e de viver no mundo, né? Então, mamulengueiro não é quem brinca com mamulengueiro, é uma cultura toda de mamulengueiro, é sempre, né, viajando e tudo. Teatro, né? O teatro foi uma paixão, uma paixão, uma droga, né, que caiu na minha vida. Eu faço teatro por uma necessidade interna. Eu preciso do teatro como do ar que eu respiro, da água que eu bebo. Quando fico muito tempo sem fazer, por um motivo ou outro, começa a dar umas descompensações, umas neuras começam a surgir. E o Alberto Camus dizia no seu livro O Mito do Sísifo, um estudo sobre o suicídio, que o suicídio do ator seria proibi-lo de atuar, de representar, porque aí ele deixa de viver aquelas 1000 vidas que ele pode viver no palco. Você interpretar outra pessoa, você falar outras coisas que de repente você gostaria de ser sua, mas que não são, mas que é gostosa de você se apropriar delas naquele momento, né? E aí foi uma doença, uma droga que aconteceu na minha vida, né? No palco eu tenho a oportunidade, ou dirigindo eu tenho a oportunidade também de vivenciar uma série de coisas que me faltam. Um grande bandido, olha que maravilha, uma vida tão cheia de adrenalina, tanto cheia de coisas. Um mendigo, não é? Que é a escória da humanidade, coitado, a gente vê tão distante, acho que não tem. Um rei representa um rei, e depois que o teatro fecha, às vezes está contando dinheiro na parada para ver se dá para voltar para casa. Não é? Ou se dá para pagar o aluguel no fim do mês. Não é? Então,
essa mais ou menos a minha vida. O final desse poema é do Pezão, que eu fiz pra ele. Inflamada a razão da cobra, deixo verter o tênue veneno. E eu, que sonhei com flores na veia, me liberto agora, incendiado pelo medonho pequeno pedaço de ar flamejante. Ploct, 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 ploct. São arcanjos rodeando minha cela. Galopam com todo amor, cuspidos em bolinhas de sabão pela boca do dragão. Velho, a gente... A poesia é um isopor, né, velho? Você se agarra nela assim, puta, e flutua, velho. Te salva, pelo menos a mim, sacou? Poesia é a minha melhor namorada. Isso eu não... Saca? É a minha melhor namorada. É a única mulher que eu sou fiel total. Poesia se escreve em guardanapo. Poesia se escreve num lençol, em cima de uma princesa. Ela está em mim, assim, pra caramba, num monte de coisa assim. Eu tenho um relacionamento muito, me ajudou muito e me fode também muito, mas foda-se, assim. E, porra, a gente tinha um grupo de amigos, cara, que eram os... que a gente ouvia muito, porra, Clube da Esquina 2, Beto Guedes, sacou? Puta, tudo. Aí a gente tinha o Clube da Esquina já, a gente também tem que ter o nosso Clube da Esquina, que era ali no DI, perto, porque ali era mais pacato, os murinhos baixinhos, né? Era toda outra configuração de época. Aí a gente parava e eram os nossos vinhos que a gente tomava ali, perto da QNA 27, mais pra cá, assim, na 22, na Rua do Cabeça. Velho, aí ia embora, velho. Muito vinho, e a gente a fogueira e tal, e a gente era uma poesia, e todo mundo com um livro, todo mundo. Pô, era o José Carlos, o Zé Carlos, o Cascão, o Cauim. Aí era a gente escrevendo, então é isso que motivou. Depois eu conheci a Eliane também, que escrevia muito, me inspirava muito. Os muros da cidade a gente tinha legal, a gente escrevia poesia, sacou? A gente saía com o Fernandes, né, Marconi? Natinho, Zé Carlos, Cascão, sei lá. E a gente saía de carro e pichando a cidade. Com poesia, né? Aí tinha um muro bem grande de um pastor evangélico que eu pichei um poema assim, eu quero te beijar quando o anjo da Catedral de Brasília se masturbar sobre os fiéis. Era assim, para provocar mesmo, né? Era uma interferência, arte pública, interferência, né, arte marginal. E um poema que pode mudar a pessoa, ajuda a quebrar, entendeu? Eu acho o poema a grande arma revolucionária. Eu tenho meu ritmo, eu fico falando assim porque ela me emociona muito e tem esse valor pra mim, mas assim, eu não tenho uma tiragem assim, saca? Eu não escrevo porra nenhuma, eu escrevo muito pouco, saca? Muito pouco, mas eu não troco, saca? Uma minha riminha, bestinha, sacou? Ela disse fui e eu disse fique, que eu não te troco nem por um cardume de Honda Civic, saca? Qualquer coisinha besta que eu falo, eu não troco mesmo, sacou? É minha e... é o que eu tenho. Quando chover, ainda estaremos pelas ruas, rolando com uma garrafa de pinga na mão, como rolam as pedras, como Rolling Stones. Não ficou nada, nem uma briga de despedida, ou uma carta anônima, nada. Os beijos na boca, as mordidas na bunda, nada. Nada ficou. Restou um CD do Sex Pistols, sem capa. O Interurbano para Beirute na conta. E 2 charutos quebrados na geladeira. Seu namorado te levou para longe. Te deu dinheiro, segurança. Por que mandar e-mails ou cartões postais? As flechas do ciúme já fizeram seus efeitos. Por isso não sobrou nada. Apenas minha cueca presa na parede com sua nágua. Este poema foi escrito para ser falado, não para página ou parede, sim para tímpano e martelo. O poema falado é pistola no ouvido, grito saído do papiro. Tudo é poesia, toda composição, toda construção é poesia. E você constrói e interage com a construção do outro. E juntos construímos essa poesia universal. Mas a pessoa que tem 20 e tantos anos hoje, ela foi gerada e criada dentro da ditadura, em tese, né? E ela foi bem comportada. A ditadura criou pessoas bem comportadas, a ditadura queimou livros, a ditadura... Então, quando as pessoas acham que quando uma ditadura chega e que ela acabou, e ali 30 anos que ela segurou o país, vai precisar de mais 30 para recuperar. Ou 60. Atrasou o país.
Então cresceu uma geração de conformistas, uma geração que coloca esperanças em alguma coisa e não percebe que você é o agente da transformação. Eu sou muito otimista com o ser humano. Tem dia que me dá vontade de jogar bomba atômica. Mas eu acho que tudo que o homem faz acaba ficando melhor, apesar das nossas incoerências. Por isso eu acho que eu sou artista. Conheci outros amigos também que pensavam diferente e às vezes igual. E a gente conseguiu fazer um antimovimento. Um antimovimento que é de pensar as coisas, faça você mesmo. Entendeu? Sem ficar com medo de quem vai consumir. Porque esse é o grande problema do capitalismo, dessa história. É que você produz para você ser consumido. Isso é uma idiotice que o artista tem que questionar. Você precisa produzir para ser consumido. Você precisa produzir para existir. Faça alguma coisa, sabe? Sonhar não basta, tem que ter atitude, tá? Essa pia de periferia ainda vaza.